Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse módulo 2, conhecendo o universo da fotografia. E hoje vamos falar sobre tipos de lente, né? Muitas pessoas estavam querendo saber dessa aula, saber a diferença entre lente automática e lente analógica. Bom, nessa aula vamos falar sobre duas diferenças entre as lentes, tá? E também os diferentes tipos de lente, como assim? Lentes abertas, lentes objetivas e lentes tele. Mas o que é uma lente aberta? É uma lente aberta aqui dentro? Não, meu caro gafanhoto. As lentes hoje em dia, elas se dividem em várias categorias. Lentes de zoom, lentes fixas. E nessa aula de hoje a gente vai aprender essas diferenças, tá? Primeiramente vamos falar sobre lente automática e lente analógica, que a gente já falou em outra aula. Essa é uma Sigma 1020, em que ela tem esses contatos aqui na parte de cima. Então quando a gente encaixa ela no bocal da câmera, na montagem de lente da câmera, a câmera facilmente identifica que lente é essa e sabe que ela tem o foco automático. Aqui vocês conseguem ver. Então ao encaixar essa lente na câmera, ela já identifica, já sabe o que se trata essa lente, já sabe a distância focal dela, que é entre 10 e 20 milímetros, e sabe que ela tem o foco automático. Agora essa outra lente aqui, a montagem dela não tem esses contatos que a gente mostrou, então quando a gente encaixa ela na câmera, a câmera fala assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Ela não identifica a distância focal da lente e também não identifica esses contatos que ela enxerga o foco automático, tá? Então essa é uma lente totalmente analógica, manual, tá? Tanto na abertura dela, no diafragma dela, nesse anel, quanto no foco dela, neste outro anel, tá? Pegando o exemplo das duas ainda, nós temos uma lente fixa, 35 milímetros, e uma lente de zoom, 10 20 milímetros, nesse intervalo de 10 a 20 milímetros. O que é isso? Lente fixa, essa aqui, como vocês podem ver, é uma lente 35 milímetros. A distância focal dela é só 35 milímetros, isso não muda, não tem como dar zoom, por isso ela é uma lente fixa. Agora, essa lente 10-20 milímetros, a gente consegue dar zoom nela, neste anel, tá bom? Por ser uma lente automática, a câmera já enxerga o diafragma, a abertura dela. Então esse outro anel é o anel de zoom dela. Por ser uma distância focal curta, um intervalo curto de distância, 10 a 20 milímetros, ela não abre tanto, ela não cresce tanto quanto outras lentes mais longas, vamos colocar, uma 18, 135 milímetros. A distância focal dela, esse intervalo é maior. Mas esse é o anel de zoom, tá? Então é uma lente de zoom. Ela é uma lente aberta, tá? Uma lente grande angular. A gente já estudou muito em matemática ângulos, né? Não sei qual era a matéria específica, mas ângulos. 10 graus, 90 graus, 180 graus, era basicamente isso. Na fotografia a gente usa isso também, tá bom? Então essa lente 10-20, vamos colocar que elas enxergam praticamente tudo que está no ambiente, é uma lente bem aberta. São basicamente 10 graus, onde a gente enxerga tudo que está acontecendo ao redor, e ela fecha no máximo 20 milímetros, isso daqui. Então ela ainda assim é uma lente muito aberta. De acordo com que essa lente vai se fechando, a distância focal dela for maior, por exemplo, uma lente 70-300, 70 milímetros até 300 milímetros, ela já é uma lente fechada. Com o zoom em 300 milímetros, ela se fecha mais ainda. Então é uma lente fechada. Como essa tem o ângulo de 10 graus até 20, é uma lente muito aberta. Para a gente saber, ter o conhecimento até onde se encaixa essas lentes. Essa lente, por exemplo, eu falo grande angular, mas é super grande angular, tá? Porque essa super grande angular vai até 24 milímetros. Como essa é uma 10-20, ela se encaixa nessa categoria super grande angular, que mostra bastante todo o cenário que você se encontra. E essas lentes super grandes angulares,
elas vão até a faixa de 24 milímetros, tá bom? De 24 milímetros até os 35 são consideradas as grandes angulares. Essa é considerada uma grande angular, porque ela é 35 milímetros. O máximo dessa categoria grande angular. As lentes normais ou objetivas, elas estão entre 40 milímetros até 85 milímetros. As lentes objetivas ou as lentes normais, tá? Vamos colocar nessa mesma categoria. Acima de 85 milímetros são as famosas teleobjetivas, aquelas lentes mais fechadas que em jogos de futebol muitos utilizam, porque eles estão distantes dos jogadores e precisam fotografar. Então a lente precisa ser totalmente fechada para focar naquele jogador que eles querem fotografar, certo? Então nós aprendemos a diferença entre automática e analógica, lente de zoom e lente fixa e essas classificações de distâncias focais: super grande angulares, grande angulares, normais e teleobjetivas. Aprendemos tudo sobre essas lentes. Tudo não, mas vamos colocar o principal, tá bom? Quando usar cada uma dessas lentes? Vai depender novamente do que você quiser fotografar. Se o seu objeto está distante, você precisa de uma lente mais fechada, que vai conseguir enquadrar o seu objeto sem que enquadre o restante do ambiente que você está. Se você estiver muito perto do seu objeto e não tiver espaço para fotografar, você precisa de uma super grande angular, até 24 milímetros, tá bom? Então vai depender muito do que você quer fotografar. Se você quer fotografar animais na natureza, é uma lente mais fechada, uma teleobjetiva. E se você estiver num ambiente mais curto, vamos colocar assim, você precisa de uma super grande angular. Como eu trabalho? Eu tenho essa super grande angular, 10-20, tenho a 35, fica no meio do caminho, e tenho uma 50, tá? Então eu tenho uma de cada categoria, vamos colocar assim. Então eu tenho uma saída se eu for fotografar ou filmar em diferentes ambientes. Lembrando mais uma vez que se vocês tiverem alguma dúvida, deixe abaixo aqui nos comentários que nós vamos responder com maior carinho e maior prazer, tá bom? Nos encontramos nas próximas aulas, até mais, tchau!